Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro aqui da nossa websérie Itapanhaú, chegando hoje no seu 14º encontro. Passou muitas feras aqui pela nossa websérie. Hoje não é diferente. Temos um convidado super especial para a gente poder bater um papo aqui de um tema muito legal, muito importante, para a gente continuar nessa construção do entendimento desses temas relacionados à questão do Itapanhaú. Então, vou apresentar o convidado dessa noite para discutir sobre o tema de hoje, que é água e unidades de conservação, os parques de Bertioga e a transposição do rio Itapanhaú. Então, para falar um pouquinho do tema, discutir aqui com a gente, nós temos o convidado hoje, especialista nesse assunto, que é o Felipe Zanuso. Ele é biólogo com mestrado em ciência ambiental na USP, sobre participação social e a conservação da natureza. Ele foi analista de recursos ambientais da Fundação Florestal e atualmente é doutorando no programa em Ambiente e Sociedade da Unicamp, desenvolvendo o projeto sobre arranjos institucionais da política pública de gestão de áreas protegidas. Ele é fundador e membro do movimento Conservatio, que promove a cultura de áreas protegidas, da Rede Brasileira de Trilhas e da Rede de Jovens Profissionais em Áreas Protegidas América Latina e Caribe. Então, vou tratar de colocar aqui na tela o nosso convidado. Seja muito Felipe, não, né? Seja muito bem-vindo. Muito Felipe. Feliz também, né? E muito feliz também por esse encontro. Um amigo aí de outros encontros, outras datas. Já estivemos juntos aí em outros momentos. É um grande prazer poder estar aqui essa noite com você, batendo esse papo super importante, um tema aí que você domina bastante. Eu já gostaria de deixar os agradecimentos especial em nome do movimento, em nome de todos os nossos apoiadores que tanto confiam no nosso trabalho. A gente vem empenhado em manter a qualidade aqui dos nossos encontros e com certeza você vem para somar muito com a continuidade desses encontros, trazendo aí o seu conhecimento no tema. Então, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você, para que a gente comece logo, então, esse bate-papo, porque tem muita coisa legal aí para a gente falar. Legal, obrigado, Rafael. Queria agradecer o convite, parabenizar vocês aí do movimento, né? Porque, além de toda a discussão, né, do processo de licenciamento da transposição, organizar também essa hoje a 14ª live, né? Não é fácil, sei que não é fácil fazer isso na perspectiva da sociedade civil. Então, parabéns para vocês todos aí que estão mantendo firme esse debate tão importante para esclarecer para a sociedade alguns pontos importantes, né? Eu tenho acompanhado alguns, vi que passou só pessoa de alto nível aqui, então para mim é uma honra e um desafio também poder colaborar, né? Espero que eu consiga também transmitir um pouco e a gente discutir, né? Debater um pouco alguns pontos. Eu não sou especialista em recursos hídricos, né? Mas tenho trabalhado com gestão de unidade de conservação já faz mais de 10 anos. Então, um pouco nessa perspectiva hoje que eu quero conversar com todo mundo aí que estiver participando, né? De um pouco dessa relação da questão da água e das áreas protegidas das unidades de conservação. O primeiro bloco aqui que a gente combinou, né? É um pouco do que eu tenho discutido também no meu doutorado, que eu defendo na terça-feira, um pouco da história, né? A gente esquece, tem um péssimo hábito de não relembrar alguns fatos importantes. Então, a primeira coisa é que a relação entre floresta e água não é de hoje, né? Floresta e área protegida não é de hoje. Todo mundo que trabalha com a questão ambiental, né? Com a questão
unidades de conservação sabe que lá em 1817, né, no século XIX, se iniciou o primeiro projeto de recuperação de florestas. A gente estava até conversando dessa área, né, Rafael, um pouquinho antes de começar aqui, da Floresta da Tijuca, né, que foi um caso de recuperação que, por conta da expansão do café, cana-de-açúcar, uma crise hídrica no Rio de Janeiro, e aí Dom João VI, depois Dom Pedro I, exigiram, vamos dizer assim, né, propuseram e conseguiram fazer a recuperação da Floresta da Tijuca com uma área de manancial. Mas aqui, para a gente falar um pouco de São Paulo, não é diferente, né? Em 1877 foi criada a Companhia Cantareira de Água e Esgoto, e ela já conservou aquela área ali da Reserva da Cantareira, que hoje é onde está o Parque Estadual Cantareira, né? Para vocês terem uma ideia, o Alberto Lofgren, quem me conhece aí sabe que normalmente eu sempre cito ele, né? Um sueco que se abrasileirou, né? Se nacionalizou, morreu no Rio de Janeiro, que a gente considera o patrono da conservação da natureza em São Paulo. Ele escreveu um texto em 1895, ou seja, há mais de 125 anos, né? Citando, e ele coloca a importância de uma instituição que tomasse conta das florestas de São Paulo, das matas, né? Essa instituição era o Serviço Florestal, que veio a ser Instituto Florestal, atual Instituto Florestal, que deu origem à Fundação Florestal, que a gente vai falar um pouco aqui no nosso live também. Então, o embrião da instituição conservacionista paulista, né, uma das primeiras do Brasil, na verdade. Nesse texto, que depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, ele já fala, né, o que seria de São Paulo se não tivesse protegido a Cantareira? O que seria de São Paulo se dependesse das águas do Rio Tietê para sua manutenção? Isso há mais de 125 anos atrás. Se a gente pensar hoje, né, o que seria de São Paulo se dependesse do Rio Tietê? Né, provavelmente não existiria, né? E ele é engraçado, quem também discute um pouco a questão das unidades de conservação, normalmente a gente sempre reflete a ideia dos parques americanos, né? Da beleza cênica, na sua inspiração para criar áreas protegidas. E esses primeiros naturalistas que estiveram aqui em São Paulo, né, inclusive na Comissão Geográfica Geológica, entre o século XIX e o século XX, eles tinham um olhar bastante utilitarista da natureza. Então, eles não usavam o termo serviço ecossistêmico, que é mais recente, mas eles já citavam os benefícios diretos e indiretos da conservação, né? Inclusive para clima, água, né? Já se tinha esse olhar da importância de você conservar algumas áreas, preservar algumas áreas como áreas de manancial. E aí eu vou citar, né? Então a gente tem diversos decretos que vão sendo criados que colocam essa necessidade de você reservar áreas para proteção de mananciais. Um deles, de 17 de fevereiro de 1932, que é onde hoje engloba a área do Parque Estadual Serra do Mar, ele incluía as terras devolutas da Boracé. Esse é um material bem interessante que foi feito pelo projeto Parâmetros, da qual participou alguns amigos que trabalhavam na Fundação Florestal no começo dos anos 2000, como a Lélia Marino, e um projeto coordenado pelo saudoso professor Paulo Nogueira Neto. Então, eles fizeram um levantamento dos decretos, né, que foram justificando a criação dos parques de São Paulo. E esse decreto de 1932 citava a importância de preservar essas áreas devolutas para a conservação das matas que a revestem e a proteção das nascentes lacrimais que desaguam nos reservatórios construídos pela São Paulo Tramway Light and Power Company. Então, já se falava da importância de preservar, né, essas áreas de nascentes. Em 1934, também ali na região onde hoje está o núcleo Itutinga-Pilões, na região de São Vicente, São Sebastião. Então, são vários decretos que vão sendo criados, aí, vão sendo estabelecidos a partir de 1930, principalmente, que vão justificando você preservar essas áreas para a questão de manancial.
Vamos lembrar aí que em 1934 a gente tem o Código Florestal, né, que estabelece as florestas protetoras como um dos principais objetivos, conservar o regime das águas. Em 1942, você tem a proteção das cabeceiras do rio Passareiúva e Marcolino, necessário para a manutenção do regime de águas da bacia hidrográfica do Pilões. Em Caraguatatuba, para a preservação da flora, fauna e mananciais. Em 56, uma proteção dos mananciais abastecedores do Rio Mineiro, fonte de energia elétrica para Mongaguá e Praia Grande. Alguns decretos que falavam de proteção do regime hidrológico da Serra do Mar e da Serra de Paranapiacaba. Tudo isso antes da gente ter o PESM, antes da gente ter o Parque Estadual da Serra do Mar, né? A nossa gigante, né? A nossa maior unidade de conservação de Mata Atlântica de proteção integral do Brasil, né? E que engloba mais de 300 mil hectares. O PESM seria criado só em 1977, e aí ele iria juntar, na verdade, né? Ele é um grande maciço, uma grande área que foi englobando essas diversas reservas menores que já tinham sido criadas antes, algumas delas com esse objetivo de proteção de manancial. Em 1985, a área do PESM, da Serra do Mar e da Serra de Paranapiacaba é tombada pelo CONDEFAT. Esse é um pouco o primeiro ponto para a gente falar que essa relação entre reservar áreas, né, proteger áreas e produção de água é antiga, né? Ela não é nova, isso já vem mais de 100 anos atrás. É uma orientação dos técnicos, inclusive de política pública, né? Então, a gente não está falando nada novo aqui, nada que não se sabe, né? Então, acho que agora, esse primeiro bloco era um pouco falar desse contexto histórico, dessas primeiras reservas que surgiram aqui no estado de São Paulo, algumas delas, inclusive, aí na região de Bertioga, Boracéia, né? Bertioga ainda não existia nessa época, né? Se não me engano. Isso, é verdade. Não, muito bom esse resgate histórico para a gente ir criando, né, essa ideia, essa linha de raciocínio. Muito, muito bom, Felipe. Eu só queria deixar aqui uns comentários antes da gente retomar. A Marli dando boa noite e ela falando: Felipe, fizemos uma trilha com ele. A Marli é daqui de Bertioga, já te conhece também. Fabrício também, deixando um boa noite aqui. A Miriam, o Eric, o Marco, o pessoal está chegando. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente está começando agora, então vamos chegando, que a conversa ainda tem bastante coisa legal para a gente falar. Então, acredito, Felipe, que na sua primeira fala, a gente tenha dado conta desse primeiro tema, né, ali da primeira linha do nosso tema, que é água e unidades de conservação. Só pela sua fala, a gente já consegue entender, né, que está muito ligado, né, a questão da água com as áreas de preservação, bem conhecida como unidades de conservação, né? Então, acho que aí a gente pode entrar agora, né, no subtítulo, né, da nossa live, que é os parques de Bertioga, né? E aí, eu vou compartilhar aqui uma imagem com o pessoal, porque pode ser e com certeza tenha muitas pessoas que vêm acompanhar o nosso trabalho e não é de Bertioga. Algumas pessoas não é de Bertioga, vêm para cá, conhecem bem a cidade, mas outras não conhecem tanto. Então, para que a gente consiga colocar o pensamento de uma forma que fique bem simples para as pessoas entenderem, eu compartilho aqui, então, uma imagem com vocês, que é uma imagem que trata dos limites de dois parques, os mais importantes aqui da nossa cidade, né? Que é o Parque Estadual Serra do Mar e o Parque Estadual Restinga de Bertioga. Bertioga ganha um parque estadual em 2010, com a criação do PERB, porque antes o Parque Estadual Serra do Mar não tinha um núcleo Bertioga,
né? Para quem não sabe, o Parque Estadual Serra do Mar ele é dividido em vários núcleos, porque é uma extensão muito grande, pega desde a serra lá de Peruíbe até a Serra do Mar, lá no fim de Ubatuba, já com uma divisa ali com o Rio de Janeiro. Então, é uma área muito extensa para você fazer uma gestão, para você fazer uma fiscalização. Então, ele foi dividido em várias unidades. Bertioga fazia parte do núcleo Itutinga-Pilões, que a sede ficava em Cubatão, fica em Cubatão, se eu não me engano, né? Então, com a criação do Parque Estadual Restinga de Bertioga em 2010, ficou entendido que agora teria, né, a possibilidade de existir um núcleo do Parque Estadual Serra do Mar, núcleo Bertioga, no caso, né? Porque não faz sentido o pessoal da gestão lá em Cubatão ter que sair de lá para vir para Bertioga, então teria que ter, entende-se que teria que ter um núcleo aqui. Então, 2010 foi um ano chave para a criação dessas unidades de conservação. A Serra do Mar ela já era conservada com o Parque do Parque Serra do Mar, mas não tinha um núcleo específico para tratar da fiscalização, do uso público na Serra do Mar em Bertioga, tá? Então, essa é uma imagem que a gente consegue ver bem os limites desse parque. Em amarelo é o limite do Parque da Restinga de Bertioga, em verde o Parque Estadual Serra do Mar. E tem outros quadrantes ali, que são as RPPNs, né, que é as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Esse roxinho, que é a área de interesse ecológico ali na Praia do Itaguaré, que felizmente foi incluso dentro do limite do parque, que é algo que teve uma grande briga, né, que foi uma grande vitória para a cidade, para o ambientalismo como um todo, incluir Itaguaré nesse limite, porque é uma joia muito rara e uma das últimas praias preservadas que tem essa conexão, né, da mata, da primeira mata ali do mar com a Serra do Mar, né. Então é legal mostrar isso para vocês. E aí na frente a gente tem a APA Marinha, né, Rafa? Sim, sim, justamente. Mar, né? Eu ia comentar dessas outras unidades de conservação que não estão nesse mapa. É legal você ter falado, Felipe, porque toda a parte de mar, né, essa parte de mar de frente para a cidade, também é uma unidade de conservação que é a APA Marinha Litoral Centro, né, que faz a gestão, né, de várias questões relacionadas com o mar, em todas as pessoas que estão relacionadas com ela. E também temos o Parque Municipal, que não está aí nessa imagem, que é o Parque Municipal Ilha Rio da Praia, que está localizado bem no Rio Itapanhaú, numa parte ali do Rio Itapanhaú, que é uma ilha que tem ali, que protege diversas espécies, e foi entendido que ali seria um local que deveria ser preservado. Então, logo foi criado o Parque Municipal Ilha Rio da Praia. Dito isto, é legal a gente comentar também, como o Felipe já comentou, que o objetivo da criação de um parque nada mais é do que preservar aquilo que está ali, né? Então, a gente entende que o preservar, ele engloba toda a vida que tem naquele local, desde a fauna, da flora, dos aspectos geológicos, dos aspectos históricos, culturais, né? E, consequentemente, os mananciais, como você mesmo falou, né, Felipe? Então, não é diferente aqui na questão de Bertioga. O parque, ele preserva grandes bacias hidrográficas, importantes bacias hidrográficas aqui da região. Então, a gente, além do rio Itapanhaú, a gente tem o rio Itaguaré e o rio Guaratuba. São importantes bacias aqui da nossa região. Uhum. Então, é legal a gente comentar isso, porque é muito importante. Olha qual é a importância de uma unidade de conservação, né? Além de preservar todo esse patrimônio ambiental, né? Ainda preserva também a questão da água, que é essencial para todos nós, né? E, Rafa, acho muito legal contextualizar assim, e aí acho que eu vou aproveitar então e vou falar uns números. Primeiro agradecer aí quem está assistindo, a Marli, que já fez trilha, depois a gente fala um pouco aí das outras ações que a gente tem feito aí junto com
Associação Bertioguense de Ecoturismo, a ABECO, né? Um dia no parque e tudo. Mas antes disso, acho que era legal falar um pouco de alguns dados mais recentes que mostram a importância dessas unidades de conservação para a questão da água em São Paulo. Então, falando um pouco, né, todo esse histórico, ele conseguiu construir, né, a gente chegou num nível de dependência, vamos dizer assim, das unidades de conservação muito interessante. Em 2018, né, o Rodrigo Vitor, a Karina Bernardo e alguns outros colegas publicaram um artigo chama A Contribuição, ele está em inglês, né? Depois também a gente pode partilhar o link, porque está disponível na internet. A contribuição das áreas protegidas nos serviços hídricos de São Paulo. Eles encontraram um número que de certa forma, impressiona, assim, de 29 áreas protegidas de São Paulo, ou seja, desde áreas de proteção integral, né, os parques, estações ecológicas, como as de uso sustentável, as áreas de proteção ambiental, as reservas extrativistas ou desenvolvimento sustentável, né, 29 dessas áreas e as suas áreas de amortecimento, as suas zonas de amortecimento, que são as áreas de entorno delas, né, as áreas que estão contíguas ali, elas contribuem com 56% do volume total da água que vai para abastecimento público de São Paulo, no estado de São Paulo, ou seja, só 29 áreas contribuem para 56% do volume total de abastecimento público. Isso é um dado de 2018, que foi publicado. Só para a gente ter uma ideia, a área do Sistema Cantareira, que está inserido em um conjunto de unidades de conservação, né, como APAs e parques, essa área contribui para o abastecimento de 8,8 milhões de pessoas. Ou seja, 8,8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo dependem diretamente da existência de áreas protegidas para a produção de água. E aí, nesse artigo, né, eles colocam essa relação não só de proteção integral, né, as áreas de uso sustentável têm uma importância muito grande, como as zonas de amortecimento também. Então, essa área toda, né, que com o tempo a gente está falando do Parque da Serra do Mar, mas não só ele, as suas áreas que estão contíguas também, que estão ali próximas, elas também têm uma influência muito grande no regime hídrico dessas localidades. E aí eles colocam, né, da importância de você ter uma gestão efetiva e que ainda carecia de regulamentação, uma discussão de regulamentação do artigo do SNUC, que a gente vai falar um pouco. Esse número aumentou, de certa forma. Um relatório que a Fundação Florestal publicou aí recentemente, de 2020, cita que 62% da água que é utilizada para abastecimento público urbano é proveniente das unidades de conservação e das suas zonas de amortecimento. Ou seja, né, resgatando lá a ideia do Alberto Loffre, né, o que seria de São Paulo, do estado de São Paulo, se não tivesse essas unidades de conservação para a produção de água, né? Ou seja, está provado, né? Está provado a importância que essas áreas têm para nós, para a nossa sobrevivência aqui dos paulistas, né? E aí tem uns outros dados interessantes, umas informações interessantes, né? Um trabalho que foi feito em 2004 pela Lúcia Reis, uma tese da USP também, isso aí depois eu posso até compartilhar com vocês, que acho que pode ser interessante para o movimento também discutir isso. Ela faz uma análise da relação da cobertura da floresta e do custo de tratamento de água em bacias hidrográficas para abastecimento público. E aí ela está analisando lá uma situação específica do manancial de Piracicaba, mas ela faz uma comparação com o sistema da Cantareira, que é justamente esse que a gente está falando, que tem diversas áreas protegidas, tem uma cobertura florestal, uma porcentagem de cobertura florestal muito grande, né? Ainda chega a 27%, isso em 2004. Contra o de Piracicaba, que tinha só 4% de cobertura florestal. A análise, né, a conclusão dela é que as áreas que têm maior cobertura florestal têm um menor custo de uso de produtos químicos. O Rio Piracicaba ele tem a menor cobertura florestal e, consequentemente, tem o maior custo de uso de produtos químicos, né? Esse valor, para ter uma ideia, chega a 12,7 vezes maior
Ou seja, o valor que se você gasta R$ 1.000 para tratar X volume de metro cúbico na água no sistema Cantareira, você vai gastar 12.700 de Piracicaba. É uma diferença muito alta, né? Ou seja, a água que vem das áreas protegidas, das unidades de conservação, é uma água com uma qualidade muito grande também. Ou seja, não é só a captação, né? Você tem um custo menor pela qualidade dessa água. Não sei se ficou claro isso, Rafael, Sim, também. sim, claríssimo. Uhum. Ou seja, né? Claríssimo como as águas do Itapanhaú, meu amigo. Ou seja, outro ponto, né? Pegar a água de unidade de conservação é mais barato, né? Porque Pois você tem é. uma água de melhor qualidade, né? Você tem uma água com menor turbidez e tudo. E aí a conclusão desse trabalho, além de vários elementos, fala, né? Você não pode só olhar para captação de água específica, você tem que olhar para outras medidas de manejo, né? De gestão, tanto para a questão da cobertura florestal. A gente estava falando de algumas experiências, aí, alguns casos interessantes, né? Você estava falando da Floresta da Tijuca e eu comentei com você de um caso lá do Parque Dois Irmãos, em Recife. Eles fizeram um trabalho lá durante um ano, justamente isso para tentar avaliar os benefícios, né, que tinha daquela unidade de conservação. E eles viram também essa relação. Vale mais a pena você pagar para manter o parque, né, para você manter aquela área produzindo água, do que você ter que instalar, por exemplo, uma estação de tratamento, né? O custo é muito diferente. Então tem uma relação direta, né, em você contribuir para a gestão, para a implementação dessas áreas. E num cálculo que eles fazem, eles chegam a um valor que poderia aumentar até em 10% anualmente o orçamento da unidade de conservação, contribuindo para a sua implementação, né? Então, é interessante discutir isso também, né? A importância que essas áreas têm em fornecer água de qualidade, né? Reduzindo o custo de tratamento. Acho que Sim. esse era um segundo ponto, Rafael. Aí agora tem um outro ponto que eu gostaria de entrar, que é a gente começar a funilar aí para a área do PESB, Claro, onde a claro. gente está tratando Sim, especificamente. vamos fazer isso. Mas você falando agora sobre essa questão de retirada da água, paga menos, começou a marter uma coisa aqui dentro da minha cabeça. Vamos pensar como empresário, né? Que legal. Você pegar uma água que você vai gastar pouco e vai ganhar muito com isso, né? Então a gente entende o porquê da Sabesp não largar, né, essa ideia da transposição do Itapanhaú, porque isso é um grande negócio, né? Você paga muito pouco e vai ganhar muito por essa água, né? Então, imagina. O E aí, para a custo de gente. tratamento é muito, né? Não vai ter custo de tratamento quase nenhum, né? A água, como você falou, né? Mais transparente que, né? Sim. Então. E aí a questão do PESM, né? Trazendo para a questão da transposição do Itapanhaú, é um problema muito grande, porque quando a gente. Conforme o tempo foi passando, em vários encontros que a gente foi, audiências públicas, a gente já chegou a ouvir em audiência pública uma pessoa da CETESB falando assim, não, mas a obra está fora da unidade de conservação, não vai atingir a unidade. Como se a água não fosse correr para dentro da unidade, banhando diversos ecossistemas e tudo mais, né? É bem complicado isso. Então, ela está ali no limite, né? Um pouquinho para fora, só para falar assim, não está dentro do parque, né? Que é uma questão bem complicada, porque assim, tudo bem, está fora do parque, né? Mas e as outras diversas captações de água que tem aqui em Bertioga dentro do parque, né? Isso é algo também que eu até vou comentar. Aí não sei se você quer fazer algum comentário sobre a questão do PESM. Eu posso. Você vai comentar aí de Bertioga mesmo, né? Porque daí eu posso Sim. falar de um outro trabalho que também é bem interessante, a dissertação do Roberto Starzinski.
ele fez uma avaliação quantitativa do uso dos recursos hídricos em unidade de conservação em sua zona de amortecimento, ou seja, sua área de entorno, tendo como estudo de caso o Parque Estadual da Serra do Mar. Como você falou, o Parque Estadual da Serra do Mar é enorme, ele vai de Ubatuba até Pedro de Toledo e Tariri, né? Então, mas ele fez uma análise regionalizada, bem bacana, e ele chegou que o PESM, por exemplo, ele contribui para o abastecimento de mais de 2 milhões de pessoas nessa região aí que ele engloba, né, em todos esses municípios. Ou seja, mais de 2 milhões de pessoas dependem só do PESM, né? Dependem da água que vem do PESM. Isso se a gente nem considerar a população atuante, que vocês que estão aí sabem muito bem como que varia, né? Eu estou em Itanhaém também, sim. A gente sabe como que muda bastante a população, né? E aí, Rafa, falando um pouco do que você comentou, né, disso assim, tem a captação, tá ali, mas essa água continua fluindo para dentro da unidade, vai ser captada em outro lugar, né? Às vezes ele trabalha com uma ideia de área contígua com relação de influência hídrica. Ou seja, né, áreas que não estão nem dentro do PESM, nem na sua zona de amortecimento, mas que dependem da água que nasce no PESM. Por exemplo, você pode estar aí no centro de Bertioga. Você não está na zona de amortecimento, mas você depende da água que vem lá do PESM. Então, ele faz essa análise e ele chega que 12 municípios têm 100% de dependência do PESM na questão hídrica. Olha só. Ou de água que é captada dentro, na zona de amortecimento, ou nessa área contígua aí. E Bertioga é um desses municípios. Depende 100% do PESM. E aí, acho que agora você podia comentar um pouco aí das captações, então, do que você tem de informação aí. Sim, porque vai diretamente de encontro com essa informação, então já é um complemento, né? Então, vou compartilhar aqui Deixa eu colocar aqui a outra imagem. Foi. Tá aparecendo aí, tá carregando. Aí, agora foi. Sim. Então, essa imagem eu retirei... Acho que talvez... Vamos ver aqui. Melhorou? Aí, melhorou. Legal. Bom, essa imagem eu retirei de um documento da prefeitura, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí é claro que lá eles fizeram um levantamento, um estudo de tudo que é feito na cidade em relação à captação de água e saneamento, o que tem, o que não tem, né? E essa imagem mostra os pontos de captação, né, da Sabesp no município. Então, aqui vou começar do lado esquerdo para o lado direito, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem 2 áreas de captações no Rio Itapanhaú, próximo ali já à área central. Então, essas áreas elas abastecem ali a região central de Bertioga. Na parte azul, também no Rio Itapanhaú ainda, ou seja, o Rio Itapanhaú tem essas 3 captações só da Sabesp, que distribui água aqui para a região do Indaiá, que é onde eu moro aqui nessa região. Em verde, a gente tem uma captação de água da Sabesp no Rio Itaguaré, que é ali na região do São Lourenço, que distribui água ali para aquela região. E aí a gente tem também, aqui em roxo, uma outra captação de água, que é ali no Guaratuba, que distribui água para aquela região ali do Guaratuba. E por último, em laranja, a captação de água que distribui ali para o pessoal ali em Boracéia. E aí o que a gente percebe é que todas as captações de água da Sabesp é realizada dentro da unidade de conservação. Todas elas. Sim.
E é legal comentar isso, porque a gente está falando aqui sobre essa questão, né, da importância das unidades de conservação na produção de água, né? Mas existe um outro ponto que a gente tem que comentar, que são os instrumentos legais, né? Então, assim, a gente tem uma lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é muito nova, né? É nova, não é antiga, é 97, né? Uhum. E a gente também tem a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é de 2000, né? E aí, nessa lei do SNUC, tem alguns artigos lá que prevê a questão de pagamento pela retirada de água de dentro de unidades de conservação. É legal também eu comentar sobre isso. No próprio documento que eu estava comentando com você, né, Felipe, sobre o estudo de caso lá no Parque Nacional da Tijuca, né? Tem uma parte que fala sobre isso, né? Que fala que a lei do SNUC, ela prevê alguns meios de arrecadação financeira. Então, o artigo 33, por exemplo, fala que dependerá de autorização e pagamento a exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos da unidade de conservação. O artigo 36 também fala, estabelece mecanismos de compensação, né? E nessa questão. E o 47, ele determina que o órgão ou a empresa pública ou privada responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica daquela lei. Ou seja, isso está previsto em lei, né? Porém, a gente precisa sempre entender o contexto histórico e saber a questão da permissão para captar água, né? Que é a outorga, né? Se nas unidades de proteção integral, que é o caso daqui. Então, se a gente precisa verificar, no caso, se as captações de água ela é anterior à criação do parque, aqui a gente sabe que é. Né? Essas captações elas foram instaladas no final dos anos 70, né? Ali para o começo dos anos 80, faz um tempo já, né? E muito por conta disso também é um outro problema que a gente tem, que é essa questão da falta de manutenção, que a gente tanto fala, que está parecendo um mantra já, que a gente fala a falta de manutenção da Sabesp na infraestrutura dela mesmo, né? Então, a gente tem um problema muito grande com a Sabesp aqui em Bertioga, sem considerar a questão da transposição. A gente nem precisaria estar falando da questão da transposição para afirmar que a Sabesp já gera impactos dentro das unidades de conservação em Bertioga. E isso não é algo que eu falo da boca para fora, a gente tem como provar. Você vai mostrar vai aparecer uma imagem aí para vocês agora, e aí eu vou finalizar essa parte das captações e passar a palavra para você, Felipe. Tá. Porque é muito complicado. Nessa foto, vocês conseguem observar uma grande erosão por conta da falta de manutenção nas tubulações da Sabesp na trilha do Guaratuba, que é uma trilha amplamente utilizada pelos monitores ambientais da cidade para levar escolas durante o ano, fazendo turismo pedagógico, para levar grupos de turistas que querem ter esse contato com a natureza. E, infelizmente, a gente tem esse problema, não só nessa trilha, em algumas outras também, aonde tem captação de água da Sabesp. Então, o que a gente consegue observar com certeza tem um furo ali naquele cano, está vazando água, e ela vai criando essa erosão numa grande extensão da trilha, né? Sim. E aí a gente fica se perguntando, né? Como confiar numa empresa que nem faz o serviço de casa, né?
eles sabem desses problemas, os monitores ambientais da cidade já notificaram, já mandaram diversos e-mails pedindo, mas não adianta, parece que eles não nos escutam. Essa é outra imagem que mostra o comprometimento dessa empresa com a preservação dos parques. Vou dar um zoom para vocês conseguirem observar melhor. Esse é o caminho da trilha. E olha o que aconteceu devido à falta de manutenção, né, da empresa. Então, está causando uma grande erosão ali, principalmente colocando em risco os visitantes dessa unidade. E aí a gente começa a se perguntar até onde a gente pode confiar numa empresa que trata a conservação da natureza, as unidades de conservação dessa maneira, né? Então, no nosso entendimento, a Sabesp olha para a água como uma mercadoria, né? Ela olha para esse... É um grande negócio, né? E a gente colocou aqui que existem mecanismos legais para que a gente possa que esse pagamento seja feito, né? Sim. Só que é muito complicado essa questão, né? Porque quem está produzindo a água, né, como eu falei aqui, são as unidades de conservação, né? Se não é a Sabesp, as outras empresas, né, que podem ter casos de empresa municipal, elas dependem da floresta, né? Elas dependem das áreas protegidas. E aí eu vou trazer mais aqui alguns números que acho que vale a pena também, para a gente pensar, né? Porque acho que o objetivo aqui também é a gente, de certa forma, gerar uma provocação, né? Sobre a situação que a gente vive das unidades de conservação, que tem essa importância na produção da água. Então, aí, só para você ter uma ideia, né? O PESM todo tem 221 captações de água, a maioria superficial, quase não tem subterrâneo, né? 64% para abastecimento público, 29,6% para industrial. Então, ou seja, né, basicamente consumo humano e indústria. E aí esse trabalho que eu estava falando do Roberto, né, e 5% desse volume total é pego aí em Bertioga, né, da área de Bertioga, que tem 17 captações, mais ou menos, como você falou. Esse Roberto, ele faz uma simulação do quanto o PESM deveria receber por fornecer água para a sociedade, né? Para as empresas, para a Sabesp, por exemplo. Ele chega em 2014, isso. Ele usa um parâmetro de 2006 também, que estabelece lá um indicador para valorar, né? Para estabelecer o valor do metro cúbico, tudo. Ele chega que o PESM deveria receber cerca de 16.333.000 reais ano, né? Isso sem considerar a qualidade, só considerando a quantidade de água que o PESM fornece para abastecimento. Ou seja, né, a Sabesp, as empresas que captam água dentro do PESM, deveriam pagar isso para manutenção e implementação do PESM. Se considerar a qualidade da água, né, ou seja, que você não tem custo de tratamento, o custo de tratamento é muito menor, né, uma água de ótima qualidade, esse valor chega a 101.741.000 ano, né? Para você ter uma ideia, se a gente pegar aí, então, que Bertioga, né, tem 5% da captação, esse valor, só para a área de Bertioga, aí, representaria 500 mil a cerca de 5 milhões. Bom, se você falar para qualquer gestor que ele vai ter 500 mil reais ou 5 milhões de reais para implementar a unidade dele, você nem, assim, isso nem, acho que nem passa muito pela cabeça, assim, né? Então, é um valor que uma pesquisa, né, que chegou. Pra você ter uma ideia, o cálculo dele, ele faz um cálculo de quanto isso influenciaria a tarifa, considerando que a sociedade iria pagar por isso, né? A empresa iria repassar esse custo
para o consumidor. Esse valor chegaria a 21 centavos na taxa, né? O que representa tipo 4% de aumento na tarifa residencial a 1,29% na tarifa da indústria. Ou seja, tipo, é possível, né? Acho que através de um processo de discussão é possível. E aí, você colocou, acho que muito bem, essa questão da empresa, né? Que olha só o lucro, só a mercadoria, né? Eu peguei o dado aqui do ano passado. A Sabesp teve um lucro líquido em 2019 de 3,367 bilhões de reais. Isso dados da internet. E eles aumentaram 18% entre 2018 e 2019, né? 3,67 bilhões de reais. Bom, isso de lucro líquido. Se a gente considerar que as unidades de conservação... Eu nem sei, eu fui procurar quantos zeros era bilhões, assim, porque nem lembrava mais o quanto que era isso. Se a gente considerar que as unidades de conservação produzem 60% dessa água, isso dá, em média, dá mais ou menos tipo 1,8, 2 bilhões de reais para essas unidades de conservação. Ou seja, se você fosse pagar quem produz, né, quem está produzindo essa água, remunerar, é muito dinheiro, né? Isso sem considerar a qualidade. Se a gente considerar 1%, vamos dizer 1%, é mais ou menos 33 milhões de reais. E aí, cara, vive uma situação das unidades de conservação que chega a ser vexatória, assim. Chega a ser, tipo, quando a gente olha esses números, eu estava olhando hoje aqui para nossa conversa, tipo, é inacreditável, sabe? Tipo, a gente está acabando de ver aí um PL, um projeto de lei 529, que chegou a propor a extinção da Fundação Florestal e agora do Instituto Florestal, colocando como possibilidade de redução de custo. Né? O orçamento da Fundação Florestal, de acordo com esse relatório aí que eu falei, em 2020 é 166 milhões de reais. É muito pouco, né? Diante da importância que essas áreas têm, né? 166 milhões para cuidar de mais 120 áreas. É muito pouco. Essas, assim, elas representam tipo 2 bilhões do lucro, e elas recebem tipo 166 milhões o Estado, e esses 166 milhões não é de dinheiro do Estado, é a composição total de orçamento. Se a gente considerar o que o Estado põe de dinheiro, é 52 milhões. É tipo 32% do orçamento é o que o Estado, de certa forma, investe nessas áreas, né? Isso dá tipo, menos de 2% do lucro líquido da Sabesp. Tipo, é muito pouco. Assim, a gente vive a míngua, né, na gestão das unidades de conservação, sendo que tem instrumentos, como você falou, não só no nível federal, como no nível estadual. No nível estadual, em 2014, foi estabelecido o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas. No seu artigo 32, é estabelecido a possibilidade de cobrança para conservação, para proteção e implementação dessas áreas. Ou seja, a gente não está falando só para fiscalização, está falando de implementação, que poderia ser utilizado para outros fatores, né? E aí, assim, ou seja, 52 milhões o Estado está gastando com essas áreas, é muito pouco, né? E, tipo, a gente ainda está falando menos tesouro, mais proteção, o relatório da Fundação Florestal coloca. Não, a gente precisa exigir que a importância dessas áreas reflita em investimento, né? Em recurso, em condição. E aí, só para trazer mais alguns números, a Sabesp, e aí eu não estou falando que a Sabesp não é importante, né? Que não precisa ter, mas a Sabesp tem 14 mil funcionários. A Fundação Florestal, ativos, de acordo com dados do Portal de Transparência, tem 327 funcionários. Sendo que desses, 214 estão nas unidades. Mais de 100 estão em São Paulo, 214 estão nas unidades. E ela tem mais de 100 unidades. Ou seja, se você fizer uma média aí rápida, você chega tipo, a 2 funcionários por unidade. Mas não é bem isso. A maior parte das unidades não tem funcionário, ou tem um funcionário só, né?
os dados que eu tenho aqui também do portal da transparência, 41 unidades tem um funcionário só, né? É muito pouco. E aí a gente tem que considerar que o Instituto Florestal, que é um absurdo também a proposta de extinção do Instituto Florestal, ele representa, tipo, mais 150 funcionários do Instituto Florestal trabalham nas unidades da fundação. Então, assim, a gente tendo que passar por isso, sendo que tem mecanismo jurídico, tem possibilidade de viabilizar financeiramente essas unidades, né? A gente tem uma taxa de funcionário por hectare altíssima. Para você ter uma ideia, o Serviço Nacional de Parques Americanos tem mais de 25 mil funcionários e a gente aqui falando de 320 funcionários para tomar conta, tipo, do território que produz 60% da água que a gente bebe, né? É inacreditável, assim. A hora que eu vejo esses números, para mim é inacreditável. E aí isso tem relação direta, né, com o que você falou. Como é que a gente vai confiar, né, por exemplo, em medidas de compensação ou condicionantes ambientais que são estabelecidos muitas vezes e que a gente sabe que não tem, tipo, é difícil acompanhar. Como que a gente faz para, tipo, ter, se uma unidade tem pouquíssimos funcionários, como que ela vai dar conta de acompanhar tudo, monitoramento, né? Então, acho que a gente tem uma questão aí importante para lidar também, que é, de certa forma, pôr essa conta para o governo, né? Para as empresas, para os órgãos gestores. Tipo, de certa forma, nós estamos falando das áreas protegidas que mantêm a população de São Paulo, né? O abastecimento da população de São Paulo. Então é importante, e aí falando um pouco do que eu tenho feito, né, pelo movimento conservátil também, que você conhece, você citou aí, é uma proposta de como que a gente coloca essas áreas protegidas em evidência, com que elas passam a ser parte, que a pessoa saiba que tipo, quando ela abre a torneira, a água dela é área protegida, né? A água que está saindo da torneira dela é parque. Ele representa simbolicamente unidade de conservação, né? Ele representa a floresta em pé. Então, como que a gente faz isso? E aí a gente tem algumas ações que a gente tem feito. A gente tem uma faixa enorme que a gente pendura em todo lugar, você já viu ela por aí, né? Que Sim. Fala mais 60% da água que abastece São Paulo nasce em áreas protegidas, material de comunicação, atividades. A gente tem participado aí, uma atividade que a gente participou ano passado com os monitores aí de Bertioga, né, com a Associação Bertioguense de Ecoturismo, é um dia no parque, que é trazer as pessoas para conhecer o parque, alertar dessa importância dessas áreas, né? Agora, um dia no parque vai ser dia 18 de outubro, a gente provavelmente vai ter uma situação diferente. Ano passado a gente fez um dia no parque enorme aí, né, em Bertioga. Esse ano, provavelmente, por conta da pandemia, vai ser um pouco diferente, com menos pessoas, ou virtual, né, ou não sei ainda muito bem, mas convidar também todo mundo a participar. A gente tem a campanha Trilha para Todos, que é fazer trilhas a baixo custo também para a sociedade. Em Bertioga, acho que a Marli conheceu, a gente se conheceu nessa campanha aí. Você também participou, né? A Letícia, tudo que coordenou, uma atividade super bacana. E aí, eu penso, cara, que a gente precisa fazer com que a sociedade, de certa forma, se aproprie dessa informação e passe a cobrar, porque é um absurdo, assim, a situação que... E eu conheço, né, valorizo todos os meus colegas da Fundação Florestal, são fundamentais, e a gente precisa exigir que seja dado condições de atuação, porque eles são tipo heróis, né? Manter essas áreas produzindo 60% da água com tipo pouquíssimo recurso, trabalho de, né, herói, assim, vamos dizer, né? Então, era um pouco isso, assim, que eu queria colocar, e aí dizer, né, a gente tem, no nível estadual, legislação
que também incorpora essa dimensão que você falou do SNUC. Desde 2016, existe um grupo de trabalho que busca criar uma metodologia de remuneração das unidades de conservação pela proteção dos recursos hídricos. Então, acho que a gente precisa começar a colocar esses pontos, de certa forma, em debate também, para que a gente garanta que essas áreas continuem cumprindo sua importante função, né? Sim, perfeito. Desculpa se eu falei demais aí agora também. Eu vou comentar brevemente algumas coisas que você disse, e aí a gente está quase chegando a 1 hora aqui já da live. Vou ler alguns comentários aqui para a gente ir para o final da nossa conversa. Lembrando que a gente se conheceu no Festival das Águas, né? Que você participou também. Sim, aqui naquela época das trilhas a gente já se conhecia. Mas foi bem legal o Festival das Águas, que é um evento que a gente, com certeza, passando todo esse cenário e a coisa ficando mais tranquila novamente, é um evento que a gente vai repetir, conta com a tua presença e diversos outros, para que a gente possa, nesse evento, ampliar, né, a discussão, trazer profissionais para falar sobre o tema. A questão do pagamento por uso da água pelas empresas é algo que o movimento tem se empenhado em entender, tem feito estudos para entender melhor sobre esse tema. Então, hoje eu trouxe aqui algumas informações justamente por conta dessa pesquisa e desse estudo que a gente vem fazendo. Então, a gente tomou conhecimento desses meios legais que prevê esse pagamento. Com certeza é uma campanha que o movimento Itapanhaú quer abraçar, quer lançar, junto com diversos outros movimentos, coletivos, sociedade civil organizada, para que a gente possa fazer essa pressão, né, no governo do estado, na Sabesp, para que eles comecem a pagar pela água retirada, né? Porque isso é o mínimo, porque eles ganham muito dinheiro retirando essa água, né, pura, limpa, que só está lá por conta da preservação da Serra do Mar e desses parques, né? Então a gente precisa se apropriar dessa informação, levar essa informação para o máximo de pessoas para que a gente possa, né, iniciar esse enfrentamento. Agora eu vou ler aqui um pouco dos comentários aqui no chat, Felipe. O Fran e a Letícia, eles colocaram aqui sobre as captações de água da Riviera do Sesc. Eu não comentei, eu não me esqueci, eu não comentei porque a gente estava se atentando às captações da Sabesp, né? Mas fica registrado aqui que o Sesc também tem a sua captação de água própria, né? Que é num afluente do Itapanhaú, e a Riviera também tem uma captação de água no Itapanhaú. Nós tivemos aqui também um relato, um do Geraldo e um do Cadu. O Geraldo, ele fala assim: só para refrescar a memória geral, além das captações, a ópera do plano de aproveitamento da bacia do Itapanhaú envolve 4 possibilidades maiores: Itatinga, Mogi, Itapanhaú e Sertãozinho. Começou pelo Itatinga em 2015, não deu certo. Se não for conveniente concluir a obra do Sertãozinho, voltarão à carga com outro projeto, baseado no estudo. Não estão nem aí para as unidades de conservação. Temos que comprometer o plano de aproveitamento pela antiguidade dele e alinhamento aos processos climáticos. Grato à contribuição do Geraldo. E o Cadu, ele coloca aqui que a Sabesp é uma empresa desonesta, absolutamente desonesta e criminosa. O sistema de tratamento de esgotos em Bertioga atende menos de 50% da população da cidade. E quando chove, despeja efluentes sem tratamento nas ruas e no mar. Não investem na capacidade de tratamento e quando há um volume maior de água, despejam esses efluentes sem nenhum tratamento. E isso é um crime ambiental. Com certeza a gente já presenciou isso em alguns locais e também o movimento tem feito esse trabalho de acompanhamento, de monitoramento, né? Porque a gente entende que em algum momento alguém tem que fazer isso. E depender só dos dados da CETESB
é muito complicado. Então, esse é um trabalho que o movimento também tem pensado bastante e se empenhado para que a gente possa ter, né, essa autonomia de fazer o monitoramento do rio, fazer o monitoramento da qualidade da água. Então, muito em breve, a gente vai lançar essas campanhas nas redes sociais, com certeza pedindo ajuda e o apoio de todos, né? A gente tem a força de vontade, coloca tempo nosso nessa luta, mas infelizmente falta o recurso financeiro. Muitas vezes precisa para se fazer alguns trabalhos. Então, com certeza, no momento oportuno, quando os planos estiverem alinhados, e a gente tiver pessoas profissionais também para ajudarem o nosso grupo nesses trabalhos, a gente vai lançar isso nas redes e a gente conta sempre com o apoio e com a ajuda de toda a nossa rede de colaboradores. E é muito bom estar aqui podendo falar um pouco sobre esse tema com você, Felipe, porque é algo muito importante que a gente tomou conta recentemente, tomou conhecimento recentemente sobre essa questão, né, do pagamento pela retirada da água e tudo mais, e é algo que a gente está muito empenhado em entender e iniciar essa campanha aí para esse enfrentamento que vai ser necessário, né? Sim. Então, cara, queria deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais, e aí a gente poder dar o fim dessa live de hoje. Sim. Queria agradecer, Rafael, e todo o movimento aí também pela oportunidade, né? Acho que alguns desses números aqui, né, é um pouco para dizer da importância dessas áreas e, claro, né, assim, nós continuamos contrário à transposição do Rio e queremos que seja remunerado pelo que já é captado, né, da área dos parques. Isso com certeza vai permitir, vai dar maior possibilidade de gestão e para a implementação dessas áreas. Acho que a gente precisa mesmo, de certa forma, criar uma frente aí da sociedade para exigir isso, né, para cobrar isso por parte das empresas e do governo. Só para você ter uma ideia, ontem foi aprovado o plano da APA Sistema Cantareira no Consema, e teve uma manifestação do conselho gestor da unidade solicitando que fosse criada uma câmara técnica, né, fosse incluído no plano de manejo uma câmara técnica que discutisse a compensação financeira pelo uso da água. Essa área que eu falei que representa aí mais de 8 milhões abastece mais de 8 milhões de pessoas, né? E então tem outras pessoas que estão olhando para isso também, né, da sociedade civil, movimentos da sociedade civil. Infelizmente isso não foi incluído no plano de manejo como um item, foi a CTBio do Consema rejeitou incluir essa proposta no plano de manejo, mas com certeza acho que a gente pode juntar forças aí, outras pessoas que estão trabalhando com esse tema, e solicitar que seja pautado, né, a partir do SIGAP, né, o SIGAP que veio a uma legislação tão inovadora aqui de São Paulo, que foi criado em 2014, tem aspectos bastante interessantes, e se ele já propõe isso, né, acho que é fato agora a gente solicitar que tenha avanço num momento de crise como esse que a gente vive da pandemia, a gente entende a necessidade do governo também, né, promover um equilíbrio aí das contas, nada mais justo que esse equilíbrio saia a partir do lucro absurdo, né, de certa forma, que a Sabesp tem, né? Então, que, de certa forma, isso possa ser revertido para a manutenção dessas áreas e não para investidor só, né, como acontece. Então, acho que é um pouco desse, assim, hoje é essa primeira conversa, mas tenho certeza que a gente vai continuar amadurecendo esse tema, porque isso vai garantir também que a gente consiga manter esse patrimônio que são nossas áreas protegidas ao longo de várias gerações, né?
Então, é um pouco disso. Agradecer, obrigado para todo mundo que assistiu. E fico à disposição também, quem quiser ter acesso a esses artigos que eu mencionei, algum texto específico, estou à disposição para enviar. E valeu. É isso, Felipe, muito obrigado. Sempre se colocando à disposição, muito acessível. Agradeço pelo convite, pelo papo aqui. Foi muito bom poder conversar com você sobre esse assunto, que, como eu disse, a gente vem tomando conhecimento, a gente está se debruçando sobre o tema, buscando trabalhos, artigos, coisas que já foram feitas, né, para que a gente possa também criar, né, esse plano de ação para o futuro, né? Então fica aqui também o convite para outros movimentos e coletivos que trabalham com a questão da água, ou que estiver assistindo, ou alguém que estiver assistindo e conhece esses movimentos, essas pessoas envolvidas nesse tema, coloque em contato conosco para que a gente possa criar essa frente. É muito importante que a gente inicie esse trabalho. E, mais uma vez, Felipe, muito obrigado pela disponibilidade. A gente fica muito feliz em poder estar mantendo aqui a qualidade desses encontros. E você vem para somar, né, nessa qualidade aí que a gente vem mantendo, só fera aqui nos nossos encontros. E com certeza a gente pede para todos que estão assistindo para que continuem, né, acompanhando os nossos trabalhos nas redes sociais. É por aqui que a gente divulga todas as informações, as novidades, o que está acontecendo no processo, né, jurídico, a questão da transposição, os trabalhos que o movimento vem fazendo, tem bastante novidade aí pela frente. Então a gente pede que vocês continuem acompanhando, compartilhando, para que mais pessoas tomem conhecimento sobre essa questão do Itapanhaú, tá? E é isso, uma boa noite a todos, se cuidem e nos vemos em breve. Até mais. Valeu. Viva as áreas protegidas, viva o Itapanhaú. Viva!